Muito bem, caríssimos amigos e amigas, estamos juntos para mais um encontro semanal de reflexão e meditação da Palavra de Deus. Você é nosso convidado neste nosso encontro, que nós chamamos de Homilia Dominical. Muito bem, amigos e amigas. Hoje é o 17º domingo do tempo comum. O capítulo de João é capítulo 6, versículos de 1 a 15. É o evangelho que hoje nós vamos meditar. É a alegria e a necessidade de partilha que nós encontramos no evangelho de hoje, que Jesus nos fala na liturgia desse domingo. A vida, meus amigos e minhas amigas, você deve saber mais que eu, é uma escola de partilha. Comunhão de verdade e comunhão de amor. Basta, se quisermos pensar bem nisso, olhar a vida dos esposos. Vejam bem, depois do casamento, eles deixam de falar no meu e do teu para se referirem ao nosso. É total comunhão de bens. Não há aqui mais minha casa, meu carro, meu dinheiro. É o nosso dinheiro, é a nossa casa. São os nossos filhos, até nem nessa dimensão do ter, mas na dimensão do ser, porque nesse momento é o esposo que é da esposa e a esposa que é do esposo, eles são um do outro, como eles são dos filhos e os filhos são deles. Aqui a gente pode pensar, e eu quero fazer você acordar para isso, numa bonita canção que eu ouvia no tempo de minha catequese. Meu dinheiro não é só meu brinquedo não é só meu alimento não é só meu, porque foi Deus quem nos deu este alimento, o dinheiro, o brinquedo, tudo que nós temos é dele, foi ele quem nos deu. Jesus, no evangelho de hoje, faz o milagre da multiplicação, o milagre do pão que não é somente de um, mas é distribuído a todos. No Evangelho, encontramos então 6 relatos de milagre em todos os evangelhos sinóticos. Só Mateus, por exemplo, nos apresenta 2. E isso é importante, porque se os evangelhos falam e tratam da multiplicação dos pães com tanta largueza e até duplicando esse milagre, a gente tem que pensar com mais importância nele e dar a ele mais sentido. Por que a gente deve fazer isso? Porque Deus, meus amigos e minhas amigas, é o Deus da abundância e o Deus da generosidade. Convida a dar com generosidade. Deus fez isso já desde o deserto, quando multiplicou o maná. Deus fez isso já desde o deserto, quando deu ao povo uma terra onde jorra leite e mel. Nesse texto de hoje, tudo acontece igual aos relatos dos outros evangelhos. A proximidade da Páscoa, o nome dos discípulos, os pães de cevada em número de 5. Mas tem alguma coisa interessante nesse texto. E aqui é a palavra usada para designar peixe. Antes de a gente entrar nesse assunto da palavra peixe, queria atentar para você que somente quem é humano reconhece a necessidade do outro e é generoso com largueza e com alegria. Por que pensar nisso? Você vai ler o texto certamente e vai perceber que quem apresenta a necessidade do povo que está com fome são 2 dos discípulos de Jesus e um deles chama-se André. A palavra nos ajuda a pensar porque ela é do grego, tem uma raiz grega, andros, que quer dizer humano. É o humano que reconhece a necessidade do outro. É necessário que nós aprendamos dessa humanidade de André, a humanidade de Jesus, que se vê junto com a multidão que não tem o que comer. E é o mais pequeno, o mais frágil, é um rapaz, um menino, que apresenta o que tem. São 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aqui vamos conversar sobre o significado dessa palavra, peixinhos, para viver de verdade o que Jesus nos quer de viver, nos pede que vivamos. Olha que a palavra peixe, usada por esse discípulo, tem um significado importante. Primeiro, é uma criança que apresenta essa abundância, se a gente quiser dizer assim,
ou, como nos apresenta o texto, essa escassez. Porque os pães de cevada é um pão que ninguém queria comer. Por isso, talvez até estivesse sobrando, e o número é grande, né? São 5 pães. E depois os 2 peixinhos, que na época de Jesus, eles usaram a palavra hopsarion, que quer dizer mastigar, peixe ou então prato. Mas atente para uma coisa, eles chamavam com esse nome esse peixe porque era um peixe de terceira categoria. Talvez nas feiras nossas você encontre para vender aqueles peixinhos pequenininhos, salgadinhos, que aqui no Ceará a gente chama de piaba. Na minha terra chamaríamos de cambimba. Pois é, ninguém quer comer esse peixe. Deixa-se para aqueles que não têm nem dinheiro para comprar carne em abundância. Na época de Jesus, era assim que chamavam os peixes que ninguém queria comer. E é indispensável a gente assimilar bem essa mensagem. A mensagem que vai ajudar a gente a não fazer da nossa fé um concurso milagreiro. Quem tem mais milagre, quem multiplica mais pães, é que tem mais poder. Não, Deus não está além, Deus não está pensando nisso, nem quer que a gente aprenda isso. Deus, em Jesus, neste Evangelho, nos ensina que no prato dos pães de baixa qualidade e dos peixes que ninguém quer comer, Ele é capaz de fazer um banquete que não é mais de terceira categoria. Então, no banquete de terceira categoria, Deus dá uma aula de alegria, porque os cestos que sobram depois da multiplicação desses alimentos, na partilha de todos, nos faz perceber o quanto o povo ficou alegre depois de ter comido. Mas não é somente dar pão para comer. Jesus ensina aquele povo a partilha, pois o que temos, sabemos que partilhando a gente consegue mais. E não importa a qualidade do que partilhamos, é bom que esteja em perfeito estado e sirva para garantir a vida de outros. Foi isso que foi feito no milagre da multiplicação dos pães. Penso agora, meus amigos e minhas amigas, em quantos banquetes nós oferecemos, damos de melhores iguarias. É bom a gente pensar nisso. Às vezes, esses banquetes que nós damos de iguarias são regados de egoísmo. E por que não dizer e atentar também para isso, que são banquetes às vezes com bairrismos tontos e, quem sabe, modernos gastos? Quando tem muita gente que lhe falta o pão, que lhe falta o peixe, que às vezes não tem nem mesmo o prato. No prato de Deus é a fome dos pobres que se apresenta. E nesta fome, o ensinamento é a partilha. Que o Senhor então nos ajude, amigos e amigas, a aprendermos essa partilha da generosidade e da alegria. Aprendamos a ser generosos e a partilhar com alegria, a fim de que o Deus da vida nos dê sempre o que precisamos e produzamos isso com o suor de nossos braços e com a nossa inteligência. Penso então com você na reflexão desse texto. Que você tenha uma boa semana, que deixe de lado os bairrismos e os preconceitos. Aprenda a partilhar e até a próxima, porque Deus quer.